Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A primeira audiência pública regional da Zona Sul da revisão do Plano Diretor Estratégico foi realizada no último sábado na região do Grajaú. O local escolhido foi o CEL, Centro Educacional Unificado Vila Rubi. Cerca de 300 pessoas participaram da reunião e apresentaram propostas com melhorias para a região da Zona Sul, uma das mais adensadas do município. São 3,5 milhões de habitantes distribuídos entre as subprefeituras de Vila Mariana, Ipiranga, Jabaquara, Campo Limpo, Santo Amaro, Cidade Ademar, Emboimirim, Capela do Socorro e Parelheiros. A revisão do PDE vai manter as mesmas diretrizes do plano aprovado em 2014. Mas, com a cidade em constante transformação, o projeto de lei tem agora a missão de adequar os instrumentos da política de desenvolvimento urbano para alcançar as principais metas até 2029, que incluem habitações de interesse social, HIS, zonas especiais de interesse social, ZEIS, gerenciamento dos PIOs, projetos de intervenção urbana, gestão ambiental, entre outros. O público presente participou ativamente. Não pode tirar o dinheiro, da regularização fundiária e mandar para outros fins. Então, precisa de pelo menos 15% aí para que a gente possa fazer a regularização fundiária desses bairros, que a maioria tem mais de 30 anos e não é regularizado. E aí falta a maioria desses bairros não tem a infraestrutura que os bairros precisam. Uma melhor estrutura para o meio ambiente e para o turismo também foram lembradas. Eu estou aqui hoje representando um coletivo de empresários ligados ao turismo, à agricultura, ao turismo rural, ao turismo náutico, Represa Billig, Represa Guarapiranga e essa área linda de mananciais que nós temos aqui, Parelheiros e Macilac. 1 milhão de turistas visitam a nossa região por ano, em busca das cachoeiras, das aldeias indígenas, em busca de ver a onça, mas só que não consegue chegar, porque é um gargalo a estrada de Parelheiros, né? Então nós estamos pedindo hoje o alargamento. Não vai ter desapropriação, né? Nenhum imóvel derrubado, é só tirar o poste, apertar um pouquinho mais no barranco, tira um pouquinho do barranco e passa. Por quê? Porque quando hoje um ônibus para justamente no ponto de ônibus, todo mundo para trás, porque não consegue passar um carro de passeio ao lado desse ônibus. A gente tem necessidades de parques, de áreas verdes aqui, e nós temos toda a capacidade de desenvolver socioambientalmente toda essa região. Equipamentos na área da saúde estiveram entre as reivindicações. Vão construindo várias UBSs aqui ao redor e outros bairros e a nossa nunca sai. A nossa população, os moradores aqui do bairro, para utilizar o UBS, eles precisam dar mais ou menos 1 hora, mais ou menos uns 7, 8 km daqui, da Vila Rubi. E melhores soluções para a mobilidade também fizeram parte das demandas. Eu vim fazer apoio, às pessoas, os moradores e comerciantes que já deram uma sugestão à pauta, sendo questionada, da construção de corredor de ônibus da Sabará. Então, assim, há sugestões para que seja direcionado para outro caminho. E foi citado como exemplo Miguel Yunes e também a estrada Ecoturismo de Parelheiros. A Sabará, ela já vive atualmente um trânsito intenso. O corredor de ônibus não vai vir solucionar. O primeiro fator é desapropriação. No final da reunião, o balanço foi positivo. A questão da habitação, a questão do meio ambiente e a questão da mobilidade. Esses eixos são os principais eixos da revisão do plano diretor no sentido de aprimoramento de uma lei que foi aprovada em 2014 e que vai durar até 2029. A audiência foi muito boa, grande parte das questões aqui a gente está contemplando no plano diretor. Não dá para contemplar tudo, tem questões que não são do plano diretor, que são reivindicações que são externas ao plano diretor, mas acho que foi muito positiva a audiência, muita gente e muita participação. Queria destacar 3 questões principais. Uma, moradia popular. Então precisa que as construtoras que constroem prédios em bairros ricos paguem dinheiro para o Fundo Municipal poder aplicar nas construções de moradia para quem ganha até 3 salários mínimos. E o Fundurb tem que ser um fundo para isso, sem desvio de verbas para outras questões. A segunda questão, a questão da mobilidade.
Onde tem trem, metrô, CPTM, corredor de ônibus, não se pode privilegiar apartamentos para 2 vagas de garagem. Ali tem que ser apartamentos populares. E a terceira questão é a questão ambiental. Nenhum tipo de flexibilização e frouxidão com a questão da legislação ambiental para as construções. Desde o turismo da região do Polo de Ecoturismo Parelheiros, Marcilac e Bororé, mas também a questão da saúde, a questão das necessidades e melhorias em UBSs. Também tivemos uma questão que chamou muita atenção, uma mobilização muito grande do pessoal contrário ao corredor Sabará, que há ali que tenha, né, uma alternativa, um estudo de alguma outra alternativa para esse corredor, mas tantas outras que foram colocadas e com certeza no meu relatório nós faremos aí todo um filtro do que é possível agregar ao relatório, a melhoria, o aprimoramento dessa minuta enviada à Câmara pelo prefeito Ricardo Nunes. Muitos inscritos trouxeram suas demandas, todos os vereadores presentes tomaram nota, agora a gente vai sintetizar, tentar absorver o máximo possível para tentar construir o melhor plano diretor e mais integrativo à população possível. Eu tenho certeza que ao longo das audiências públicas teremos outras sugestões, cada uma referente à sua região, à sua temática, e com isso, ao final, nós teremos um plano bastante inclusivo. Olá, Máglio, sempre um prazer ter você aqui no programa. Sem dúvida, um privilégio participar, Carol, com você e com os nossos telespectadores. Máglio, a gente teve aí, né, primeira audiência pública regional do Plano Diretor, né, o pontapé inicial das audiências públicas, e é bom a gente deixar claro aqui que a gente tem uma extensa, né, um calendário extenso de audiências públicas do Plano Diretor, da revisão do Plano Diretor, e é muito importante que a população participe, aquilo que a gente sempre falou. No caso das regionais, a população local às vezes não tem como vir até a Câmara Municipal, que elas participem para discutir aquilo que pode mudar na região, né? Sem dúvida. Essa audiência regional ela é fundamental. Você vê quanta gente, 300 pessoas aproximadamente, conforme a Elis Marina falou na matéria. Agora, é fundamental saber uma coisa, está no Estatuto das Cidades, portanto é constitucional. O plano diretor ele tem que ser feito pelo poder público e pela população. Por isso a população tem que participar e participar cada vez mais. E a gente está vendo aqui na Câmara Municipal um movimento muito legal em relação a isso. Só na Comissão de Política Urbana serão 48 audiências, né? Já foram, agora estão restando ainda 46 audiências públicas para serem realizadas. As 2 primeiras já foram. Agora, as outras comissões estão engajadas de uma forma que elas também estão estão marcando audiências públicas, estão criando lá um cronograma de audiências públicas. Caso da CCJ, caso da Comissão de Finanças, que elaborou já um cronograma. Então, veja, as comissões também estão engajadas. Por quê? Para tentar levar o máximo possível para as regiões, para que as pessoas possam participar. Tivemos aí questões de habitação, não é? E quando fala plano, porque tem uma coisa, Carol, quando você fala plano diretor, muita gente fala, mas o que é isso, né? O que é plano diretor? Parece um negócio meu, né? Interfere diretamente em diversas áreas. Parece que é um negócio que não tem a ver comigo, só que tem muito mais do que você imagina. Você viu na matéria da Elisa as pessoas falando, né, a respeito da questão da mobilidade, da saúde, a questão da habitação, a questão do meio ambiente. Isso tem muito mais detalhes. Tem questão de enchentes também que serão abordadas, eu tenho certeza, nas próximas audiências, nos locais onde existem mais enchentes. E uma coisa importante que eu tenho que passar para o nosso telespectador, aproveitando essa deixa. As audiências públicas realizadas na Câmara Municipal, não é possível participar, é possível participar por videoconferência nas audiências públicas realizadas na Câmara Municipal, além de todos os outros tipos de participação. Quando é regional, a participação tem que ser presencial ou por formulário digital. Também dá para participar. Como que você vai participar? Tem um hot site para isso. Então hoje a internet, nesse ponto, ela é parceira. Então você tem que fazer lá www.sampaulo.sp.leg.br/revisão PDE, tudo junto, tudo minúsculo. Você vai entrar lá, tem tudo o que você precisa saber, inclusive para participar. A participação popular, eu repito, é fundamental para que a revisão seja uma revisão que vale a pena para todos, né? Com certeza. A gente vai continuar a falar de plano diretor, porque na última terça-feira, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente realizou a primeira audiência pública temática sobre a revisão do plano diretor estratégico.
A audiência abordou o tema desenvolvimento econômico sustentável e social. Logo na abertura do debate, representantes do Executivo fizeram uma apresentação com as políticas públicas da área previstas na revisão do Plano Diretor. Para a política de desenvolvimento econômico sustentável, as principais alterações foram, primeiro, uma remissão ao marco legal das startups, procurando, então, avançar em diretrizes, até mesmo para a lei de zoneamento poder criar novos usos industriais que vão dando conta desses usos que têm surgido na cidade. E, além disso, a absorção dos perímetros de incentivo ao desenvolvimento econômico, que eram conhecidos como PIDs, que constavam lá nas exposições finais e transitórias do Plano Diretor, pelos PEDs, que são os polos de desenvolvimento econômico, que esses polos eles constam dentro da própria política de desenvolvimento econômico. Se viu que tinha uma sobreposição entre esses perímetros, então optou-se por manter os PEDs e melhorar a implementação deles na cidade. A audiência também contou com a contribuição da sociedade, que apresentou sugestões à revisão do PDE. Um dos pontos levantados foi a necessidade de o plano diretor levar em consideração aspectos socioeconômicos das diferentes regiões, para, assim, definir as ações nos territórios. Como eu sou pesquisador da área de cidade inteligente, a gente trabalha com dados reais do município, para poder fazer a análise real do que está acontecendo na cidade. IDH, por exemplo, a gente trabalha com todos os dados humanos da cidade lá. Então, a quantidade se as pessoas morrem mais cedo ou mais tarde, quantas crianças tem, quantas não tem. Então, assim, a gente tem os valores de IDH, a gente sabe realmente como é que a cidade está funcionando. Gini, por exemplo, a gente sabe em relação à desigualdade que tem na cidade. Essa proposta, inclusive, foi defendida por vereadores presentes na audiência. Porque o plano diretor, ele planeja o crescimento de toda a cidade. Então, obviamente que há diferença de uma região para outra, tanto a nível de quantidade de habitação, a nível de ganho de renda, de rendimento, né, de escolas, de hospitais, enfim. Então, a necessidade da gente ter realmente as informações de cada uma dessas regiões, razão pela qual nós também estamos fazendo essas audiências públicas também em algumas regiões fora aqui da Câmara, para poder ouvir as pessoas, assim como também ouvimos aqui. Por outro lado, parlamentares também mostraram preocupação com aspectos da revisão do plano diretor na área de desenvolvimento econômico sustentável e social. Acho que o PDE precisa ter uma visão do conjunto, e o conjunto hoje ele está pautado principalmente por um déficit habitacional gigantesco na cidade. Como eu falei aqui, a gente tem mais de 500 mil moradias precisando ser construídas. Esse déficit faz com que as pessoas vão indo para lugares onde é área de manancial, onde é área de preservação ambiental, onde é área de risco. Então, assim, se a gente não conseguir ter política pública dentro do PDE para que a prioridade número 0 seja investimento em construção de moradia para quem ganha até 3 salários mínimos, a gente não vai solucionar o problema. Relator do processo de revisão do Plano Diretor Estratégico na Comissão de Política Urbana, o vereador Rodrigo Goulart avaliou a audiência. Um debate muito importante, mais dessa vez um temático, né? Nós tivemos já a primeira regional, agora com um tema de desenvolvimento econômico sustentável e social, com a participação de muitos vereadores, inclusive que não são da Comissão de Política Urbana. Isso mostra a pluralidade aqui desse debate, desse tema, e é muito importante a participação de todos. Tivemos aqui, de forma presencial também a população, a possibilidade do uso do sistema virtual também. Então, mostrando aqui o formato que nós iremos discutir aí as demais 46 audiências públicas que ainda teremos nesse processo de discussão da revisão intermediária do plano diretor. Muita audiência pública, né, Málio? Muita audiência pública. O vereador falou. A gente falou das comissões, né, que Finanças já definiu sua agenda, seu calendário. CCJ está pedindo também mais audiências públicas. A administração pública ainda não tem as datas certas, mas já decidiu que serão 5 e regionais no local, em locais como Itaquera e Campo Limpo, exatamente para a população conseguir participar. Você tem razão, porque veja, essas comissões, cada uma vai ter um subrelator. Todos esses subrelatores vão passar depois para o relator do processo, que acabou de falar na matéria. Nós já tivemos 3.
Serão 48 no total, incluindo essas audiências das comissões que estão agora se candidatando e tudo mais para fazer as audiências. O total tem que ser 48. Por quê? Porque o projeto vota em segunda no final de maio. Exatamente. Então, por isso que essas audiências têm que ser feitas efetivamente com a participação popular, que eu repito, é fundamental. Sem a participação popular, não dá para fazer um plano diretor que, né, possa ter essa revisão que é tão importante, que aliás já era para ter sido feita, a gente já falou isso, mas não custa repetir, era para ter sido feita em 2021, não foi feita por causa da pandemia, não é? E essa lei, que é a lei que está em vigor, que é de 2014 do plano diretor, ela vai até 2029. Por isso que essa revisão tem de ser feita, e tem de ser feita com a participação popular engajada no processo, né? Exatamente. É bom a gente lembrar de novo até o site, eu acho, né, Magro? Sim. A gente reforçar sempre aqui o site da revisão do PDE, para a população também que... A gente fala aqui um pouquinho, as pessoas acabam escutando um pouco, lendo sobre a revisão, plano diretor, aquilo que você falou no começo do programa. Mas o que é isso? Lá no site da revisão do PDE você encontra tudo, né, Magro? Tudo. www.sampaulo.sp.leg.br/revisão PDE, tudo minúsculo. Lá você tem tudo, inclusive como participar. As pessoas muitas vezes, quando, por exemplo, tem uma audiência às 5 da tarde aqui na Câmara, a pessoa não pode participar porque ela não dá tempo dela chegar, mas ela pode participar quando for na Câmara, inclusive por videoconferência. Você pode entrar de onde você estiver pela internet e está participando ali, está dando opiniões, participando efetivamente. Exatamente. Né? A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conferir os destaques da sessão plenária que aprovou a abertura de uma nova CPI. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. A abertura de uma nova CPI na Câmara Municipal foi aprovada pelos vereadores na sessão plenária da última quarta-feira. Durante a sessão ordinária, o primeiro vice-presidente Chechel Trípoli, do PSDB, submeteu a votos o requerimento de autoria do vereador Coronel Salles, do PSD, para a abertura de comissão parlamentar de inquérito para apurar o furto de fios e cabos na cidade de São Paulo. Aprovada em plenário, a CPI aguarda agora a indicação dos partidos dos vereadores, que vão fazer parte desta comissão para a investigação. Os impactos na cidade são gigantescos. Nós temos problemas de semáforos desligados, hospitais que deixam de ter energia, as pessoas em suas casas deixam de ter internet, telefone, é um horror completo. Quem é que é o que lucra com essa cadeia perversa? É o receptador que nós temos que buscar. É fundamental que a gente busque o receptador, o grande que fatura, porque é ele que incentiva, é ele que fomenta isso. Então, nós iremos utilizar de todos os recursos. Vamos pedir apoio da Polícia Civil de São Paulo nas investigações, vamos pedir apoio com a Polícia Federal, inclusive. Será que esse material está indo embora do país? Será que esse material está indo para outro estado? É isso que nós temos que buscar. Durante a sessão plenária, os vereadores se manifestaram sobre a violência que vem ocorrendo nas escolas. Fatos, como a morte de uma professora semana passada, numa escola da Zona Oeste de São Paulo, e o atentado da escola em Blumenau, Santa Catarina, que resultou na morte de 4 crianças, estiveram em evidência nos discursos dos vereadores. Esse foi o 23º ataque às escolas em menos de um ano. Tem a ver com a disseminação de discursos de ódio pela internet. O perfil dos agressores é muito parecido. O perfil dos agressores é de que essas ações são planejadas
e tem a ver com discursos de ódio, discursos racistas, discursos misóginos. Então, nós precisamos proteger nossas crianças, nossos jovens e nossos adolescentes. Eu faço parte da Comissão de Educação, Cultura e Esportes e a gente tem debatido com muita seriedade questões como essa. A violência, ela é uma questão de segurança, mas, sobretudo, ela é uma questão social. Então, se a gente não pensar propostas, projetos de forma intercalada, multidisciplinar, atendendo às mazelas da sociedade e combatendo as desigualdades sociais, a gente não vai resolver a violência na sua origem. E essa é uma questão com várias camadas. A gente não pode somente dizer que é um ou outro fator. A sociedade está, de certa forma, adoecida. Essa Câmara, ela é a responsável por também ter um projeto de lei que proteja nossas crianças e nossos jovens. E por que não juntarmos todos esses projetos, tirarmos o melhor de cada um e fazermos um projeto com todos nós, os 55 vereadores, contribuindo para que as nossas escolas, nossas creches sejam de fato um lugar seguro. Eu acho que é um momento de reflexão profunda. Precisamos analisar o que esta casa vai responder para garantir segurança ao corpo discente e docente aqui da cidade de São Paulo. Precisamos, sim, como vários vereadores aqui colocaram, a Câmara Municipal como um todo, não denominar um ou outro vereador, mas que nós pudéssemos fazer algum projeto, alguma ação rápida, efetiva, junto ao Executivo, para que a gente, pelo menos, consiga coibir esse tipo de atitude que está virando frequente. Houve ainda a aprovação em primeiro turno do projeto de lei que autoriza as instituições de ensino a contratarem profissionais de segurança especializada. O intuito desse projeto é que as crianças e os pais tenham realmente uma segurança efetiva dentro da escola. Uma pessoa preparada para um caso de um eminente ataque ou um eminente perigo. No caso de alguém suspeito entrando na escola, algum aluno com atitude suspeita, que tenha dentro da escola uma vigilância ostensiva, que possa se precaver, se prevenir, se antever ao ato de violência. Nos colégios públicos, é diferente dos colégios particulares. Colégio particular tem sim vigilância, tem segurança, tem um vigia que fica na escola o dia inteiro, tem um vigilante correndo a escola o dia inteiro, tem alguém que fica na porta para segurar as crianças que querem sair ou alguém que quer entrar, né? E a gente tem que promover isso para todos. Todos têm que ter o mesmo direito, o direito de segurança na escola. Maglio, muitos assuntos na sessão plenária da última quarta. Vamos começar, por essa questão da segurança nas escolas. Vereadora Ruth falando, projeto aprovado. O Chechel, o vereador Chechel Trípoli também falou, a gente precisa de uma ação, mas de uma ação conjunta, dos poderes, porque não é só aqui em São Paulo. A gente tem visto isso, como já falava, os próprios vereadores falaram, em todos os estados, está cada vez mais frequente e é muito chocante, é absurdo, é desesperador, vamos dizer assim. Você tem filhos, eu tenho filho, a gente sempre acreditou que a escola era um lugar seguro e agora os pais têm medo de mandar os filhos para a escola. Sem dúvida, e medo porque o inimigo é invisível. E está bem falado, tem que ter ação do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Porque, eu repito, quando o inimigo é invisível, você tem que fazer o quê? Você tem que se proteger de todas as formas. A questão que foi levantada pela vereadora Ruth Costa, de você colocar ali um policial, colocar detector de metal, isso é um dos pontos que precisa ser direcionado. Porque realmente a gente não sabe quando vai acontecer. E a gente está notando que isso vem aumentando. Sim. No Brasil, antigamente, a gente pouco via, sempre existiu um maluco, mas a gente pouco via isso. Agora está ficando um negócio mais frequente. Muito pela internet, muito por competições malucas. Eu me lembro que tinha aquele joguinho que a gente ficava super preocupado com as crianças, que levava muitas vezes o jovem, eu não me lembro agora o nome, você vai lembrar, que levava as crianças a se suicidar. Da baleia. Da baleia. Da baleia azul, né? Isso. Uma coisa assim. Da baleia. Já acendeu uma luz que é um negócio impressionante.
Então, existem ideias importantes que têm que ser levadas para o poder público, com contribuição, inclusive, da população. Você sabe que nos Estados Unidos tem uma coisa interessante. Existem algumas salas de aula nos Estados Unidos que no fundo da sala tem uma edícula. E muita gente não sabe, chega na sala, por que é aquela edícula? Aquela edícula justamente é para, se houver um caso como esse, as crianças imediatamente, e existe um treinamento, imediatamente correm para essa edícula e se trancam lá. E é uma edícula muito bem protegida, inclusive é a prova de tiros e tudo mais. Então, tudo isso é ideia, tudo isso tem que ser pensado. Para a gente, infelizmente, no Brasil também, agora nós temos que se preocupar com isso, lamentavelmente. E uma outra questão, a questão da CPI, Sim. que é fundamental. Por quê? Porque essa CPI, primeiro que está sendo conduzida por um especialista. Coronel Salles, para quem não sabe, é coronel da Polícia Militar. Desde o tempo que ele ficava lá com o governador Mário Covas, na Casa Militar do Palácio dos Bandeirantes, eu o conheço. E ele sempre se preocupou muito com essa questão da segurança pública. E ele, pode ter certeza, ele tem indícios de quem? Daquele que compra. Porque se ninguém compra, não rouba fio. A gente lembra os túneis que foram feitos aqui? As luminárias eram laterais. O que eles faziam? Pegavam a escadinha, subia. O que eles tiveram que fazer? Trocaram todas as luminárias e colocaram no centro. Ou seja, não dá para o cara colocar a escada, senão vai ser atropelado, né? Então, veja onde nós estamos chegando. E tem que investigar mesmo, porque eles roubam com uma facilidade. Sim. E quando a gente olha, não parece ser tão fácil roubar fio de cobre, roubar cabo, e eles roubam com uma facilidade, ninguém viu, roubou, e aí a população ficou o quê? Sem energia. Sem energia. Uma vez, para você ter uma ideia, eu estava no SBT, fiz uma matéria na Castelo Branco. Ficou um trecho sem iluminação. Sabe o que eles fizeram? Abriram uma aqui, cortaram com alicate, abriram outra e só enrolaram. Simples. E ninguém viu, porque nunca ninguém vê. Agora, a Câmara Municipal de São Paulo está tomando uma iniciativa muito importante para ver e para punir. E acho que, exatamente, acho que essa CPI vai acabar envolvendo até a Companhia de Energia Elétrica, né? Porque muitas vezes a população fica sem energia, porque sem a fiação ali, ficam dias, às vezes, sem energia. Sem dúvida. E aí queima a geladeira, queima os aparelhos eletrônicos, e aí de quem que é o prejuízo? Tudo isso tem que ser investigado também. E a gente tem que analisar de uma forma muito mais grave os hospitais. E os hospitais. Pronto-socorros que não tem muitas vezes gerador. E outra, até se ligar gerador, você não pode ficar sem energia. Então tudo isso é um problema seríssimo. Os vereadores foram muito bem em aprovar o requerimento, né? É um requerimento que aprovou essa CPI, a gente vai acompanhar com certeza, né, Carol? Com certeza. Maglio, muito obrigada mais uma vez pelos seus comentários e sua participação essencial aqui no Câmara em Ação. Sempre é importante, você sabe que você sempre me ajuda nos comentários, eu fico muito feliz com isso. Tudo para a gente poder informar melhor o nosso telespectador, porque é importante você participar do processo legislativo. Tudo o que acontece aqui dentro muda a sua vida. Com certeza. Obrigada. Obrigado a você, Carol. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.